A Montanha Mágica, leitura. Estamos na terceira parte deste livro, no capítulo intitulado Desjejum. Este é o segundo vídeo desse capítulo. A sala estava decorada com aquele gosto moderno que sabe dar um cunho fantástico à mais singela objetividade. Não era muito larga em proporção ao seu comprimento. Rodeava uma espécie de passeio onde ficava aparadores e que se abria em amplas arcadas para o interior cheio de mesas. Os pilares revestidos até meia altura, de madeira cujo lustro imitava sândalo, e dali em diante caiados, da mesma forma como a parte superior das paredes e o teto, ostentavam faixas multicolores com motivos simples e alegres que se repetiam nos vastos arcos da abóbada pouco acentuada. Bom, é claro que uma abóbada muito acentuada, ela é muito redonda, vamos colocar assim. Uma abóbada pouco acentuada não tem essa curvatura, né, tão grande. Guarneciam a sala alguns candelabros elétricos de latão polido, compostos de 3 argolas superpostas, ligadas entre si por um entrelaçamento decorativo. Em volta da argola inferior havia uma série de globos de vidro fosco, parecidos com pequenas luas. Havia lá 4 portas envidraçadas, 2 em frente de Huscastorp, na largura da sala, que davam para o avarandado, uma terceira à esquerda, que conduzia diretamente ao vestíbulo de entrada, e finalmente aquela pela qual Huscastorp entrara, vindo de um corredor, uma vez que Joaquim o guiara por uma escada diferente da que haviam usado na noite passada. À sua direita estava sentada uma criatura pouco vistosa, vestida de preto, de tez penujosa e faces levemente febris, que ele supôs uma costureira ou modista, provavelmente porque ela tomava apenas café com manteiga. E porque nele a ideia de uma costureira associara-se desde sempre à ideia de café com pão e manteiga. Eu falei café com manteiga, mas é café, pão e manteiga. O lugar à sua esquerda estava ocupado por uma senhora inglesa, também já avançada em anos, muito feia, com dedos magros e enregelados, que lia cartas de sua terra escritas em letra redonda enquanto bebia um chá cor de sangue. Depois vinham Joaquim e em seguida a senhora Storr numa blusa de lã enxadrezada. Ao comer, ela mantinha a mão esquerda firmemente cerrada nas proximidades da face. Era visível seu esforço de proferir as palavras com um ar de distinção e cultura, ao afastar o lábio superior de seus dentes de coelho grandes e estreitos. Um jovem de bigode fino e com a cara de quem tem na boca algo de gosto repugnante, sentou-se ao lado dela e tomou a refeição em completo silêncio. Entrou quando Huscastorp já estava sentado e, ao caminhar, levou o queixo em direção ao peito num gesto rápido, de modo a saudar os comensais sem olhar para eles. Então ocupou seu assento e deixou claro com o seu comportamento que não tencionava travar conhecimento com o novo hóspede. Talvez estivesse demasiado enfermo para dar atenção a esse tipo de convenções e se interessar pelo ambiente em geral. Por um momento, sentou-se à sua frente uma jovem extraordinariamente magra, de cabelos louros claros, que esvaziou no prato uma garrafa de iogurte, tomou-o com a colher e logo se foi.
A conversação à mesa não foi muito animada. Joaquim palestrou cerimoniosamente com a senhora Storr, informando-se a respeito de sua saúde e inteirando-se com o devido pesar de que ela deixava muito a desejar. A senhora Storr queixou-se de seu estado de lassidão. Sinto-me tão lassa, disse arrastando as sílabas com a afetação peculiar às pessoas pouco cultas. Bom, isso vai ser uma pergunta. Vai ser uma das perguntas do vídeo de perguntas, então não vou comentar, mas enfatizo isso, né? Ela falou arrastando as sílabas com afetação peculiar às pessoas pouco cultas. Lembre-se que de vez em quando a gente só deixa as frases irem, mas vamos pensar o que significa isso, né? Já antes de se levantar, tivera 37,3. E quando não teria de tarde? A costureira, segundo comunicou, tinha a mesma temperatura, mas declarou sentir-se, pelo contrário, muito agitada, desassossegada, tomada de uma tensão interior, qual estivesse às vésperas de um acontecimento singular e decisivo, o que em absoluto não era o caso, visto se tratar de uma excitação puramente física, sem motivos na alma. Por certo, não deveria ser costureira, pois se expressava numa linguagem correta, até erudita. A Hans Castorp, por sua vez, essa tal excitação, numa criatura tão insignificante e prosaica, ou antes o fato de se falar disso, causou a impressão de algo inconveniente, quase escandaloso, o fato de que ela estava falando sobre isso. Talvez o fato de que ela tenha consciência suficiente para separar as coisas, né? Saber o que é uma agitação meramente física e uma agitação espiritual, com bases espirituais, né? Como que ela consegue distinguir isso, sendo que ela é uma mera costureira, sendo que ela é uma criatura tão insignificante e prosaica, né? Perguntou primeiro a costureira e depois a senhora Storr há quanto tempo já se achavam ali em cima. Aquela vivia no sanatório fazia 5 meses e essa fazia 7. A seguir, reuniu seus conhecimentos de inglês para interrogar sua vizinha da direita acerca da qualidade do chá que ela tomava. Era chá de roseira brava. E se ele tinha um sabor agradável. O que a senhora confirmou quase impetuosamente, e então pôs-se a contemplar a sala onde as pessoas iam e vinham. O café da manhã não constituía uma refeição que se fizesse rigorosamente incomum. Claro que quem passou a contemplar a sala foi o Hans e não a inglesa interrogada, né? Interrogou, a inglesa respondeu e ele passou a contemplar a sala. Receara um pouco receber impressões horrorosas, mas viu-se logrado. O ambiente na sala parecia bastante animado. Não despertava de modo algum a ideia de um lugar das lamentações. Jovens de ambos os sexos, tostados pelo sol, entravam cantarolando, conversavam com as criadas e atacavam a comida com vigoroso apetite. Havia também pessoas mais idosas, casais, uma família inteira com crianças a falar russo e rapazes na adolescência. As mulheres vestiam, quase todas, casaquinhos muito justos, de lã ou seda, suéteres, como os chamavam, ora brancos, ora coloridos, com golas voltadas para fora e bolsos laterais. E era bonito ver como andavam ou palestravam com as mãos enterradas nesses bolsos. Esse tipo de percepção, não sei quanto a você, que nunca me ocorreu. Eu tirei o presente, né? Nunca me ocorre, porque eu espero que ocorra, que eu seja mais perceptivo, que eu imite mais esse narrador, né? Nunca me ocorreu de pensar, né, uma atitude, uma pessoa colocando a mão num bolso, ou a pessoa usando um determinado vestuário, e isso ser gracioso, né? Ele só consegue isso, é claro, porque o narrador
estar prestando atenção a tudo, né? Em diversas mesas circulavam fotografias, instantâneos recentes tirados pelos próprios pensionistas, com certeza. Numa outra mesa, trocavam selos. Falavam do tempo, de como haviam dormido e da temperatura que tinham de manhã medida na boca. A maioria mostrava-se alegre, provavelmente sem motivo especial, apenas por não terem preocupações imediatas e estarem reunidos num grupo numeroso. O único motivo por eles estarem alegres é que eles não tinham preocupações imediatas. Ou seja, daqui 2 horas eu vou ter que trabalhar. Daqui tantas horas eu entrego um relatório. Daqui tantas horas eu tenho que estudar porque no final do dia eu tenho uma prova, né? Alguns, porém, achavam-se sozinhos à mesa, com a cabeça apoiada nas mãos e o olhar cravado à frente. Mas os outros deixavam-nos cismar e não lhes prestavam atenção. De repente, Huscastorp sobressaltou-se, irritado e ofendido. Uma porta acabava de bater violentamente, a porta da esquerda que dava para o vestíbulo. Escapara às mãos de alguém ou fora mesmo fechada com força, e Huscastorp sentiu um ódio mortal por esse ruído que desde sempre o enfurecera. Talvez esse ódio se devesse à sua educação, talvez proviesse de uma idiosincrasia inata. Enfim, ele detestava que cerrassem as portas com um estrondo e tinha vontade de esbofetear a quem cometesse esse crime na sua presença. No caso particular, tratava-se, além do mais, de uma porta envidraçada, o que, pelo tinir estridente, aumentava o choque. Barbaridade, disse Huscastorp de si para si, enfurecido. Que falta de educação! Como no mesmo instante a costureira lhe dirigisse a palavra, não teve tempo para descobrir o culpado. E enquanto lhe respondia, tinha o senho ainda franzido e rugas entre as sobrancelhas louras. Joaquim perguntou se os médicos já haviam passado. Sim, fizeram a primeira ronda, respondeu alguém. Teriam acabado de sair no momento em que os primos entraram. Neste caso era melhor irem-se embora, sem esperar, opinou Joaquim. No decorrer do dia, sem dúvida, encontrariam outra oportunidade para apresentar Huscastorp. Mas na porta quase deram de frente com o Dr. Berens, que entrava a passo rápido, seguido do Dr. Krokovsky. Epa, cuidado, cavalheiros! Exclamou Berens. Mais um pouco e haveria aqui um desastre para os nossos calos. Falava com a pronúncia arrastada da Baixa Saxônia, no nordeste da Alemanha. Então, o livro já está falando que é, né, uma região da Alemanha. E mastigava as palavras. É o senhor, então? Disse a Huscastorp quando Joaquim o apresentou, batendo os calcanhares. Muito prazer! E estendeu ao jovem sua mão do tamanho de uma pá. Era um homem ossudo, muito mais alto que o Dr. Krokovsky, de cabelos completamente brancos, com a nuca saliente, grandes olhos azuis, proeminentes, injetados e lacrimosos, nariz arrebitado e um bigodinho curto, um tanto torto, em virtude de um franzimento unilateral do lábio superior. O que Joaquim dissera das bochechas do médico era pura verdade. Eram azuis, de maneira que a cabeça formava um berrante contraste com o jaleco branco de cirurgião que ele usava, cintado, que descia abaixo dos joelhos, deixando ver as calças listradas e uns pés colossais calçados de botinas amarelas bastante surradas. O Dr. Krokovsky também andava de trajes profissionais, mas seu jaleco era de lustrina preta, com elástico nos punhos, e lhe realçava ainda mais a palidez. Limitando-se a um mero papel de assistente, não tomou parte na cena de apresentação, mas uma certa tensão crítica de sua boca deixou transparecer que ele julgava um tanto esquisita sua posição de subalterno.
Isso também é bem interessante, né? Uma certa tensão crítica de sua boca deixava claro que ele não estava confortável ali com a sua posição de subalterno. Novamente, eu sempre nessas partes me pergunto, eu conseguiria notar isso? Certamente que não, pelo simples fato de eu eu chegar à conclusão que nas minhas interações do dia a dia, da minha vida, eu nunca consigo ver um esgar, uma expressão facial que demonstra algo que a pessoa está sentindo, né? Nesse nível, né? Claro, se a pessoa está sentindo dor, é claro que eu consigo identificar. Mas uma certa tensão crítica de sua boca, que deixa transparecer que eles julgam tanto esquisita a sua posição de subalterno, não consigo chegar nem próximo disso. Mas já é um grande passo para mim, não sei quanto a você, saber que isso existe. Eu não acho que seja frufru do narrador, porque o narrador já me provou, até agora, já nesse começo do livro ele já me provou, mas você vai ver conforme o livro avançar, ele já me provou que ele tem uma capacidade perceptiva muito maior do que a minha. Então ele já me provou que ele consegue ver muitas coisas que eu conseguia somente meio que ver. E por causa disso eu acredito também nessa capacidade, não acredito que seja frufru nas coisas em que eu não consigo ver, né? Já é um grande passo, né? Conforme eu vá experienciando mais coisas na minha vida, talvez eu vá prestando mais atenção, por exemplo, num jeito, na atenção da boca das pessoas, e eu consiga ter esse tipo de percepção. Primos? Perguntou o Dr. Behrens, apontando com a mão para os dois jovens de um lado a outro e fixando neles os olhos azuis injetados de sangue. E este aqui também é apaixonado pelo rufar dos tambores? Indagou sobre Joaquim, avançando a cabeça na direção de Hans Castorp. Nunca na vida, não é? Eu logo vi que o senhor, agora se dirigia a Hans Castorp, tem algo de paisano, de comodista. Não é marcial como esse guerreiro. Aposto como seria melhor paciente que ele. Noto de imediato se alguém tem ou não vocação para ser um paciente que preste, pois para isso é preciso ter talento. Como talento, aliás, é necessário para tudo. E esse Mirmidone aí não tem talento algum. Pode ser até que o tenha para o campo de manobras, mas para ser doente, nem sombra. A todo momento quer ir embora, imagine! Sempre só quer ir embora e não para de insistir comigo e de me suplicar. Simplesmente não pode esperar o dia em que comecem a judiar com ele lá embaixo. Haja entusiasmo. Bom, por mais que não acabou um parágrafo aqui, eu vou parar agora por uma questão estratégica. No próximo vídeo, eu ainda quero fazer mais um vídeo de leitura que eu tenho algumas observações a respeito de vocabulário. E aí eu deixo um pouquinho de leitura para o próximo vídeo e essas observações.